cheio de Deus agora para nos falar da tua parte, com graça, favor, com ousadia, com intrepidez e também com toda a pacificação, todo o desafio e todo o chamado de Deus para cada coração aqui, que Ele encontre em cada um de nós aqui um terreno fértil, que recebe a palavra, que a pratica e dá muito fruto. Em nome de Jesus. Amém. Prega bem, varão. Amém. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Me perguntaram qual era o título da pregação dessa manhã, e eu não tinha nenhum título, mas acredito que algo que Deus colocou no meu coração vai bem para a palavra que nós vamos ministrar. É assim: nosso lar, a casa de Deus. Às vezes nós nos confundimos um pouco com a estrutura da igreja como sendo a casa de Deus, mas a verdadeira casa de Deus é o nosso lar. Deus nos chama, nós, varões, para sermos os sacerdotes, chama as nossas esposas para nos serem ajudadoras idôneas para andar ao nosso lado. E hoje eu queria falar um pouco sobre casa, eu queria falar um pouco sobre posição, e eu queria falar principalmente com os varões dessa igreja, ainda que talvez eu veja aqui mais mulheres, tá? Algumas casas não têm varões, porque as irmãs são viúvas, ou algumas ainda são solteiras, mas enfim, quando você está sozinha na sua casa, quando eu digo sozinha, é sem o acompanhamento de um varão, né, você se torna a autoridade dentro da sua casa. E Deus te dá autoridade para determinar as coisas. Mas a casa que tem um varão, que tem um marido, nós temos que chamar a responsabilidade para nós, que somos a parte menos frágil de todo esse conjunto chamado família. E não sei se nós estamos verdadeiramente exercendo essa função dentro dos nossos lares. Por isso que o título Nosso Lar, a Casa de Deus, vem a calhar. Porque eu vou falar hoje sobre 4 homens de Deus, sobre 4 homens que têm uma história muito bonita na Bíblia. 3 talvez vocês conheçam muito, né, de ler. Talvez um vocês conheçam menos, mas é sobre esse que vocês conhecem menos que eu vou me ater a maior parte do tempo. Porque eu aprendi a ser fã desse personagem bíblico. E vocês, quando chegar nessa posição, vocês vão entender por que eu me tornei fã desse personagem. Eu queria convidar vocês a abrirem em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 3. Pode colocar aí, por favor. Eu não vou nem abrir aqui a Bíblia, porque eu prefiro ler ali no monitor, porque para ler na minha Bíblia eu tenho que tirar meu óculos, eu tenho miopia, e eu não enxergo bem de longe, mas enxergo bem de perto. Então, com o óculos, eu não consigo ler. Não tem? Bom, então vamos ler, não tem problema. Gênesis 6, 3. Hoje nós não temos aí a ajuda do áudio do visual, né? Se eu tirar meu óculos. Diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Eu vou explicar um pouquinho. 120, 6:3, não é isso? Isso. A terra estava extremamente contaminada pelo pecado. A instituição família estava falindo. Talvez muito parecido com o que está acontecendo nos nossos dias de hoje, né? Quem acompanha, ou quem assiste, ou quem lê alguma coisa sobre novelas, filmes, enfim, vai entender o que eu quero dizer, né? Essa coisa do politicamente correto está simplesmente destruindo as famílias no mundo inteiro. E a coisa aqui está começando, porque nos Estados Unidos, na Holanda, em outros países, a coisa já está muito mais avançada. E nós temos assistido à destruição, à deteriorização da família. Por conta de quê? Do pecado que tem entrado dentro das casas. Então, Deus, vendo todo esse pecado sobre a terra, veio e se manifestou. Aqui ele não estava dizendo que o homem vai viver 120 anos porque ele peca muito, mas ele estava determinando um prazo para que ele viesse
e derramasse juízo sobre a terra. Eu não posso me ater agora a explicar isso para vocês, senão eu vou passar o culto inteiro falando só sobre isso. Mas é mais ou menos assim. Deus viu o pecado, veio e deu um aviso. Olha, em 120 anos, se não houver nenhuma mudança, o meu juízo vai vir sobre a terra. Nesta época, tinha Noé em torno de 480 anos. E quando veio o dilúvio sobre a terra, Moisés tinha aproximadamente 600 anos. Por isso que eu digo para vocês que esses 120 anos não era a idade do homem, porque naquela época os patriarcas viviam muito. Porque o que deteriorou o homem e a condição do homem viver mais foi o pecado. A palavra de Deus diz assim, que o pecado entrou e o pecado gera o quê? Morte. Então, quando o pecado entrou no homem, o homem foi perdendo ao longo dos anos a capacidade de viver mais. Por causa do pecado, ele se contaminou. E a sua idade foi diminuindo. Porque os patriarcas, que nós lemos aqui na Bíblia, viveram até 1000 anos. Matusalém, acho que um pouco mais. Então, o homem podia viver sem pecado eternamente. Quando o pecado veio sobre o homem, aquela condição de eternidade se perdeu. E Jesus veio depois nos restaurar essa condição de eternidade de que forma? Morrendo na cruz e nos dando a vida eterna. Então, só para colocar isso no contexto. Então, 120 anos, Deus veio e deu um aviso para toda a terra, para todo mundo. Se vocês se mudarem, se vocês mudarem a forma de viver, de agir, de conduzir as suas vidas, eu posso poupá-los. E vocês têm um prazo, 120 anos para fazer isso. Mas a gente conhece a história de Noé, a casa de Noé. E eu chamo essa casa de casa de salvação. Então, essa é a primeira condição para que o nosso lar se torne a casa de Deus, é que a nossa casa seja uma casa de salvação. Quem gosta de anotar pode colocar aí, Noé, casa de salvação. Mas nós vimos que Noé foi avisado num determinado momento, e não foi nesse momento aqui, quando ele tinha os 480 anos, mas nesse período de 120 anos, ele foi avisado de que Deus traria sobre a terra o quê? O quê, gente? Vamos participar. Dilúvio. E toda a carne, e tudo que existia sobre a terra iria desaparecer, iria morrer. E Deus, então, deu uma ordem a Noé para construir uma arca. Ok? Agora, essa arca que foi construída, além dos animais, quantas pessoas se salvaram? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos. Ou seja, Noé assumiu uma posição dentro da sua casa. E a posição dele qual foi? Salvação. Não quer dizer que Noé não tenha tentado pregar para os outros, mas as pessoas não o ouviam. As pessoas não ouviam. Noé tentou avisar as pessoas, olha, isso vai acontecer, se vocês não mudarem a maneira de viver, se vocês não se voltarem para Deus, a terra vai ser destruída e todos vão perecer. Mas as pessoas que viviam naquela maneira, naquela prática mundana, não queriam se mudar. Na verdade, o pecado foi só se multiplicando. Mas apesar do pecado ter se multiplicado no mundo durante 120 anos, Moisés, que era um homem de posição, um varão, um sacerdote dentro da sua casa, o que ele fez? Ele entrou na onda do mundo? Não, ele se manteve firme. E ele conseguiu salvar a sua família. Eu tenho certeza que ele se lamentou, ele gostaria de ter salvado outras famílias. Mas eu não tenho responsabilidade sobre a sua casa. Eu tenho responsabilidade sobre a minha casa. Eu tenho responsabilidade de ministrar, de pregar o Evangelho, de falar de Jesus para as pessoas. Isso é uma missão que Deus nos dá. Mas quem convence do pecado e do juízo, quem é? Não sou eu. Então eu prego, eu declaro o Evangelho. Agora, a pessoa vai se converter ou não, vai se salvar ou não, por decisão pessoal. Agora, na minha casa, eu preciso ter posição. E quando um varão é salvo dentro de uma casa,
Eu não vou dizer aqui 100%, porque pode ter algum caso que isso não tenha acontecido, mas pelo menos os casos que eu conheço, é que toda a família se converte. Toda. Toda. Paulo virou para aquele carcereiro, quando o carcereiro viu aquele milagre acontecer dentro da prisão, e ele perguntou, o que devo fazer eu para ser salvo? O que Paulo respondeu para ele? Crer. E será salvo quem? Tu e a tua casa. Irmãs, ele não disse isso para uma irmã, ele disse isso para o varão daquela casa. Porque ele sabe que a responsabilidade sacerdotal dentro de uma casa foi entregue a quem? Ao homem. E ele precisa assumir essa posição sacerdotal. E se ele crê, e se ele se converte, toda a sua família se converte. E às vezes, quando a irmã, a mulher se converte primeiro, é muito mais difícil para converter. Consegue, pela persistência, pela oração, aquela mulher idônea mesmo, que ela vai conseguir converter a sua família. Converter a sua família. Mas é mais duro, é mais penoso, porque não foi dado a ela essa responsabilidade. Essa responsabilidade está conosco. Nós, varões, temos essa responsabilidade de nos salvar e salvar a nossa família. Então, quando você lembrar de Noé, lembre-se que a casa dele foi uma casa de salvação, porque ele tomou essa posição, ele se converteu de verdade, ele não permitiu que o pecado do mundo que rondava a sua casa, por todos os lados, entrasse dentro da sua casa, contaminasse a sua família. Alguém pode dizer assim, mas depois Caim pecou. Aí Cã pecou, mas aí Cã já era casado, já tinha a sua família, já era responsável pela sua casa. Assim como Cã pecou e fundou lá, surgiu através daí os povos cananitas, idólatras e tal, Jafé, pelo outro lado, é da raiz de Jafé que vem quem? Jesus Cristo. Foi para o lado do bem. Mas aí cada um constituiu a sua família. Enquanto os filhos são solteiros, a responsabilidade é sua. Quando ele se casa, ele passa a ser responsável pela sua casa. Amém até aqui? Então, casa de salvação tem que ter um sacerdote convertido, para que a nossa casa seja uma casa de salvação. Depois nós vamos para um outro personagem, que vocês conhecem muito também, chamado Abraão. Gênesis 12:3. 12:3. Vê alguém aí que possa ler para mim com a voz alta, para mim não ficar toda hora tendo que tirar e colocar o meu óculos. Gênesis 12:3. Qualquer pessoa pode ler aí, por favor. Não, 12:3? 12:3. Amém. Amém. Todas as famílias da terra. Casa de Abraão, casa abençoada. Abraão tinha defeito? Ele não era perfeito? Bom, mas não precisa ser perfeito para a nossa casa ser abençoada? Será que eu não tenho que ser perfeito para a minha casa ser abençoada? Não? Eu acho que não. Porque Abraão não era perfeito. Abraão cometeu muito erro. Deus manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e ele leva Ló. Deus diz que ele vai ter um filho com Sara e ele tem um filho com Agar. Deus deu tanta ordem para Abraão, que até o homem cumprir, se passaram mais de 20 anos. Até que ele pudesse realmente ter o filho com a Sara, até que ele pudesse realmente se desfazer da presença de Ló e seguir de acordo com aquilo que Deus havia determinado para ele. 20 anos se passaram para ele obedecer realmente o que Deus queria da vida dele. E aí, quando Ló se aparta dele, o que Deus diz para ele? Manda contar a areia, manda contar as estrelas, e aí faz a promessa, que seria inúmera a descendência de Abraão, casado com uma mulher estéril. Cabeça dura. Nós somos cabeça dura também? Somos. Mas Abraão tinha uma qualidade, tinha várias qualidades, mas tinha uma que me chamou a atenção. E é essa qualidade que eu quero colocar, ou pelo menos ministrar ao coração de vocês, de todos vocês, mas principalmente no coração dos varões. Essa qualidade de Abraão chama-se confiança. Para que a nossa casa seja uma casa abençoada, eu tenho que ter uma confiança em Deus,
mas uma confiança que não se estriba em aparências, em coisas que eu estou vendo, em coisas que eu posso pegar, mas que está além disso, está no sobrenatural. A confiança de acreditar, de crer, mesmo contra todas as circunstâncias. O que diz em Hebreus 11, 1? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não. Amigo, para você ter a certeza de uma coisa que não chegou ainda, e você ter a convicção de algo que você não vê, você só consegue ter isso através de fé e confiança. Sem isso, você não consegue. É confiar em Deus e dizer, não, é impossível, mas Deus vai abrir essa porta. É impossível a prefeitura vir aqui e abrir o poço artesiano? Aparentemente sim, está sem dinheiro, mas eu confio que o dono do ouro e da prata pode fazer eles virem aqui e abrir esse poço artesiano. Então eu já oro como se já recebendo. E muitas vezes nós, varões, fraquejamos em nossas convicções, em nossas certezas, em nossa confiança. Quantas vezes nós não balançamos as nossas pernas? E diante de uma dificuldade a gente titubeia. Abraão passou pela maior prova que um homem pode passar, meu Deus do céu. De Deus lhe pedir quem? O filho. Agora, vocês acreditam que realmente Abraão foi para aquele deserto com o filho, com a convicção de que iria realmente, vamos dizer assim, chegar ao ato final de sacrificar? Quando o filho lhe pergunta assim, pai, cadê o cordeiro? O que ele responde para o filho? Deus proverá. Deus proverá um cordeiro para morrer no seu lugar. Meu Deus, ele parece que ele estava enxergando o que aconteceria milhares de anos depois com Jesus Cristo, que veio e morreu na cruz no nosso lugar. Nós estávamos sendo levados pela mão de Satanás, essa é a palavra mais correta que me aparece agora. Nós somos levados pela mão de Satanás até o matadouro, porque era assim que eu me via antes da minha conversão, frequentando lugares que eu nem quero comentar aqui, tá? Centros de umbanda, essas coisas, loucura, loucura. E sendo levado pela mão para ser sacrificado. E aí Jesus veio e falou assim, não, deixa eu salvar esse céu, esse filho. E foi lá e morreu no meu lugar, assim como o cordeiro morreu no lugar de Isaac. Mas Abraão obedeceu, foi lá, porque ele confiou, ele sabia, ele tinha fé nesse Deus tão grande, tão poderoso, que se Deus me prometeu um filho, agora ele ia tirar. Deus me deu uma empresa, agora eu vou falir. Deus me deu um emprego, agora eu vou ser demitido. Se é para ser demitido, é para alguma coisa melhor. Porque Deus não vai me dar alguma coisa e tirar depois. Mas às vezes nós perdemos a confiança. E novamente, mais uma vez, as nossas pernas ficam ali tremendo, titubeiam. Mas sem confiança, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, se o varão, dentro de um lar, tiver essa confiança, essa fé, que excede qualquer entendimento, a sua casa vai ser uma casa abençoada. As pessoas vão entrar na sua casa, e eu estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo, vão entrar na sua casa e vão dizer para você assim, tem alguma coisa diferente aqui. Nossa, quando eu venho na sua casa eu sinto uma paz. Nossa, tem alguma coisa diferente aqui, parece que quando eu entro aqui, parece que é mais claro. Alguém já ouviu isso de algum conhecido que te visitou? De verdade, já ouviram? Porque tem mesmo. É a presença de Deus na nossa casa. De você falar com uma pessoa e a pessoa assim, não sei, parece que quando você fala é diferente, porque você fala de algo que você acredita, você não está falando de algo que você leu, você não está contando uma história, você fala daquilo que você crê, daquilo que você vive. E quando você fala com essa vivacidade, com essa experiência, as pessoas olham e falam assim, nossa, mas é diferente quando você fala. Já falaram para mim tantas vezes, mas parece que eu nunca entendi, mas hoje você falou, parece que entrou no meu coração. Sabe, essa experiência com Deus, de ter esses momentos especiais. Nós, quando estávamos vindo para cá,
Aí nós saímos de casa, sabe o que nós viemos agradecendo? Olha que coisa tremenda. Minha filha tem 26 anos, vai fazer 27 agora em outubro. Nós viemos agradecendo a bênção que nós recebemos há 25 anos atrás. Tem muitas outras, mas essa em especial, porque a minha filha está grávida. E ela recebeu a notícia, há 25 anos atrás, de que ela não ia andar, ela não ia falar, ela ia ser uma criança excepcional. E realmente, uma parte se cumpriu, a parte do excepcional, porque ela é uma criança excepcional para Deus, porque o que Deus fez na vida dessa menina foi sobrenatural. E a Ju via lembrando assim, amor, você lembra que a gente não sabia se ela ia ter que usar fralda a vida inteira? Era um medo, minha esposa tinha esse medo, falou, poxa, pensou, ela já mocinha tem que usar fralda. Ela, com 2 aninhos, ela veio para a gente e falou assim, pai, não bota mais a fralda em mim. Ela nunca fez um pipizinho na cama. Com 2 aninhos, a gente tinha tanto medo, né? Porque será que está curada mesmo? Será que ainda ficava aquela dúvida? Porque era uma coisa tão grande que você recebe e você fica assim, meu Deus, é isso tudo mesmo? Mas era confiança. A nossa casa estava começando a ser abençoada. No momento em que nós recebemos a salvação e confiamos em Deus acima de qualquer coisa que a gente pudesse ver. Falando um pouco dessa fé, essa palavra de Hebreus 11:1, na época eu não conhecia a Bíblia, eu estava começando ainda, então eu lia só os versículos que o pastor lia na igreja. E Deus me levava, às vezes, em algumas passagens interessantes na Bíblia e fazia todo sentido para mim. Eu, quando li essa passagem em Hebreus 11, que Deus me levou a ler, eu não estava lendo o capítulo de Hebreus, eu fui exatamente em Hebreus 11:1. E quando eu li que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se veem, eu estava orando, sabe, sobre o quê? Porque da igreja, quando eu estava na igreja com a minha filha, e muito triste ainda, porque ela estava doente, não foi uma coisa assim, sabe? Foi um processo. A cura dela foi assim, mas não foi no dia que eu entrei na igreja. A gente também, às vezes, é impaciente, né? Você vem para a igreja e diz, não, eu vou para a igreja, eu vou receber Jesus, mas eu preciso disso. Aí passa 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não acontece nada, não vai dar certo, eu vou embora. Nós temos isso é uma condição humana da coisa imediata. Não, eu me lembro que depois de 1 ano que eu estava na igreja, eu falava para minha esposa assim, olha, se a minha filha não for curada, amém, mas desse caminho que eu estou, eu não saio. Porque eu consegui entender a essência do Evangelho, a essência do que é ser cristão, do que é mudar de vida. Porque antes da minha filha ser curada, tantas coisas Deus me deu, restaurou meu casamento, eu e minha esposa estávamos para nos separar. Estamos casados há 33 anos. Brigas todos os dias. Tinha tantas coisas que Deus restaurou na nossa casa, na nossa vida, antes da nossa filha. E aí eu ouvi a voz de Deus falando assim no meu coração, a sua filha vai ser curada, não se preocupa, não fica triste, não, você está triste aí, aproveita o culto, não fica triste. Eu vou curar a sua filha. Mas você e sua esposa vão ter que crescer na fé. Amém, eu criei. Mas o que era crescer na fé? E aí Deus me levou em Hebreus 11:1. Crescer na fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Eu tinha a convicção de que a minha filha seria curada. Ela era internada no hospital, e eu entrava no hospital dizendo, a minha filha vai ser curada. Ela tinha convulsão, eu falava durante a convulsão, orava e dizia, a minha filha já está curada. Eu cheguei a ver uma coisa que depois aconteceu durante uns 2 ou 3 anos seguidos. Eu chegava na porta, eu ia abrir a porta e escutava os passinhos da minha filha vir me receber. Só que ela não andava. Com 2 aninhos ela não andava ainda. Então era impossível ela estar ali. Mas eu chegava em casa e falava assim, Ju, eu escutei os passos da Júlia vindo me receber. Eu escutei, eu tenho certeza disso. E depois, quando ela foi curada, todo dia eu chegava em casa, eu botava a mão na fechadura, qual era o primeiro rostinho que estava ali na porta para me receber? Era o dela. A certeza das coisas que se esperam, e a convicção de que aquilo iria acontecer. E aconteceu. Abraão conseguiu conquistar essa fé, essa convicção. E a casa dele se tornou uma casa abençoada, ele prosperou, ele enriqueceu, enfim, ele era um dos homens mais ricos da terra. Mas, enfim, vamos em frente. Alguém lê para mim Josué 23:15. Vamos falar um pouco da casa de Josué.
15. 23, 15. Alguém pode ler, por favor? Eu acho que eu errei o versículo. Não é o 15, não sei se está um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás. É quando fala sobre a decisão de Josué. Josué... Não é o 23:15, acho que é o 6... Josué 6 alguma coisa. Quando fala que ele tomou a decisão sobre... Né, vocês sigam quem vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oi? 6? 6:24? Então, lê o 6:24, é isso mesmo. Eu devo ter me confundido aqui na hora que eu coloquei. Não é. Ah, é isso. É 20, eu botei 23 e é 24. Pronto. 24:15. Desculpa, tá, meus queridos? O que Josué disse? Ele não era líder de todo aquele povo, Moisés não tinha dado a ele essa responsabilidade? Tinha. Mas eu disse aqui, logo no primeiro estudo que nós fizemos sobre Noé, de que você é responsável por quem? Pela sua casa. Você pode ministrar, você pode aconselhar, mas você é responsável pela sua casa. E sabe o que Josué me ensina? Uma casa de decisão. Decisão. Nós precisamos ter posição diante do Evangelho. Posição. Uma casa de decisão. Ele disse, olha, se vocês quiserem andar por esse caminho de morte, vocês podem andar. Mas ele disse isso para o povo. Mas ele falou, eu, a minha esposa, meus filhos, todos que estão debaixo da minha responsabilidade direta, serviremos a quem? Ao Senhor. O pai, o sacerdote, define na sua casa a quem servir. Ah, mas meu filho já tem 18 anos, poxa, meu filho já tem 20 anos, meu filho já tem 30 anos. Não importa. Não solte. Sabe o que quer dizer não soltar? Não é ficar entrando no quarto dele, na orelha dele, olha, você tem que seguir Jesus, porque se você não seguir Jesus, as coisas ruins... Não. Não é assim. Mas declare em voz alta, Satanás, você não vai levar o meu filho para o mundo. Ah, mas ele já está no mundo, pastor, já está há 10 anos no mundo. Satanás, você não vai segurar o meu filho no mundo, ele é teu. Eu como autoridade sobre a vida do meu filho, estou colocando o meu filho debaixo da tua autoridade. Ele é teu, Senhor. E não desistir de orar. Sabe o que vai acontecer? Porque levar os filhos até os 17, 18 anos para a igreja é fácil. Ele conhece Jesus, ele se apaixona, é uma maravilha. Aí ele vai para a faculdade com 18 anos, o que acontece? Começa a ir por outros caminhos. E começa a descobrir uma vida que, para ele, naquele momento, é mais prazerosa. É isso. E é boa mesmo. Eu me converti com 32 anos. Eu não sei se eu teria a convicção que eu tenho hoje aos 18. Porque as coisas que me eram oferecidas aos 18 não me são oferecidas agora. Então, para nós é mais fácil. Para o jovem não é brincadeira. Mas se ele conheceu Jesus, se ele foi criado no Evangelho, se ele recebeu a palavra da graça, e se você é um pai de decisão, não é decisão com o filho, não é obrigar o filho, é você e Deus ali, em oração. Ó, Deus, eu tomo a decisão de que os meus filhos serão teus. Ele vai rodar, vai rodar, vai rodar, aí vai passar alguns maus bocados, porque passa mesmo. Quem não tem Jesus nesse mundo passa uns maus bocados. Aí ele vai começar a se lembrar que quando acontecia alguma coisa, o pai orava por ele. Aí ele
Vai vir aqui, ó, pai, você não pode orar por isso aqui? Mãe, você não pode orar por isso aqui? Ou ele mesmo vai entrar no quarto dele e vai ajoelhar e vai orar. Porque ninguém suporta viver essa coisa que está no mundo por muito tempo. Quem já experimentou Jesus não suporta. E ele vai voltar. Ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Mas a decisão é do sacerdote. Se você tomar a decisão, sabe de uma coisa? Meu filho já tem 30 anos, agora é problema dele. Não é problema dele, não, é problema seu. Você tem que colocar o joelho no chão e interceder pelo seu filho. Se você não quer ver ele no mundo, porque se você abre mão, então a decisão foi sua. Qual foi a sua decisão? Vou abrir mão. Então pronto, ele está no mundo. Mas se você tomar a decisão de que ele não vai se perder, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ele faz parte da sua casa, mantenha-se firme nessa posição. Não libere ele para o diabo. Não diga essas palavras, ele já é maior de idade, ele que se vire agora. Não fale, nunca deixe o diabo ouvir essas palavras da sua boca. E se você algum dia falou isso, por engano, o que você vai fazer? Você vai orar, vai recolher essas palavras. Senhor, tem palavras que eu não me lembro, mas eu falei, eu quero recolher tudo aqui, eu quero colocar diante da tua cruz, Senhor. Quero pedir perdão porque num determinado momento eu não acreditei, eu não confiei no Senhor. Mas hoje eu tomo a decisão que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero meu filho de volta nos teus caminhos, eu quero a minha filha de volta nos teus caminhos. Amém? Casa de decisão. E agora nós vamos para um personagem que eu falei para vocês que eu sou apaixonado. E vou falar um pouquinho da vida desse homem, para vocês entenderem por que ele é digno de ter essa, ou pelo menos a minha admiração. Existia um rei em Judá, chamado Acaz. A Bíblia fala um pouquinho sobre Acaz. Ele foi um dos piores reis de Judá. O que ele fez em Jerusalém? Ele levantou altares a diversos deuses, para que todo mundo que quisesse adorar uma cobra, um bezerro, qualquer coisa lá, pudesse adorar. Adorar Baal, adorar poste ídolo, está liberado aqui em Jerusalém, cada um adora o que quer. E ele mesmo era um adorador de Baal. Olha que homem. Nesse período, enquanto ele reinava lá, nos últimos 3 anos do seu reinado, reinava um amigo dele lá em Israel, porque Israel e Judá eram 2 nações separadas, tá? Só para você entender. Judá, capital Jerusalém, Israel, capital Samaria. Eram 2 nações separadas. 10 tribos foram para o norte e formaram uma nação. 2 ficaram no sul, fundaram uma outra nação. Judá e Israel eram diferentes. E lá tinha lá um rei também, que agora não me lembro o nome dele, mas também não tem problema, que era uma outra casca de ferida, que também estava entrando por esse caminho da idolatria direto. Quando Acaz morreu, deixou um homem, um filho, no lugar dele, chamado Ezequias. Ele tinha 25 anos de idade. Agora vamos parar para pensar. Filho de Acaz, pior rei de Israel, idólatra, quer dizer, o sacerdote da casa era um homem do mal, ok? E Ezequias foi criado aonde? Foi criado no palácio. E assistiu tudo isso. Acredito eu, a Bíblia não fala muito claramente, mas eu acredito que ele devia ter um mentor, porque era muito comum que naquela época os reis entregassem os seus filhos a mentores, a pessoas que os educavam, que ensinavam a ler, a escrever. E provavelmente foi isso que fez a diferença. Porque quando Acaz morreu e Ezequias começou a reinar no seu lugar, aos 25 anos de idade, sabe o que ele fez? Olha que tremendo. Primeiro, mandou quebrar tudo que era altar que tinha em Jerusalém, erguido a qualquer outro deus. Tá bom para você ou quer mais? Mandou chamar a tribo de Levi, os levitas que estavam abandonados, porque vocês lembram que quando foi distribuída a terra para as 12 tribos, Levi foi a única tribo que não recebeu herança? Porque eles deveriam fazer o quê? Cuidar do quê? Do louvor, da adoração na casa do Senhor. E
naquela época, naquele tempo, Deus instituiu, através de Moisés e de Arão, o seguinte: cada uma das outras 11 tribos que receberam herança de terra, vão ter que pagar o dízimo à tribo de Levi, que era no templo. Então, ele recebia a 10ª parte de 11 tribos. Então, ele recebia quantas partes? 11. Mas a tribo de Levi, que recebia 11 partes, tinha que pegar uma parte também e fazer o que com essa uma parte? Dar para os sacerdotes, só para os sacerdotes. Então, isso foi o que Deus instituiu. Os 11 têm terras, vão produzir, vão plantar, vão enriquecer. Mas a tribo de Levi, que vai cuidar da minha casa, diz o Senhor, vai receber de vocês o dízimo. Só que no tempo de Aicás, até um pouco antes, isso acabou. A tribo de Levi estava à míngua. Sabe o que as outras tribos faziam? Os escravizavam, faziam eles trabalharem para eles por conta da alimentação. Porque como eles não tinham terra, eles tinham que trabalhar na terra dos outros. Eram explorados pelos seus irmãos. É brincadeira? Tá bom ou quer mais? Porque lembra que as 10 tribos que estavam lá foram para Israel? Então, essas 10 tribos não davam o dízimo, lógico, ficavam lá em Israel. E a tribo de Levi ficou à míngua. Aí sabe o que esse rei fez? Pegou do seu tesouro, que era do palácio do seu pai, foi lá e deu uma oferta maravilhosa para o templo do Senhor. Quando o povo viu que o rei fez aquilo, o que o povo fez? Foi lá e também levou a sua oferta. Diz que Deus se agradou tanto do povo e começou a prosperar tanto esse povo, que Ezequias foi obrigado a construir um monte de armazéns, porque sobrava muito. Então, como a tribo de Levi não podia consumir tudo, eram guardados em armazéns. Isso no tempo de Ezequias. A Bíblia diz que antes de Ezequias e depois de Ezequias, não existiu em Israel um rei como ele. Rapaz, que homem maravilhoso. Fala a Bíblia que quando ele estava no 7º ano do seu reinado, Senaqueribe, rei lá dos ninivitas, da Assíria, foi até Israel e capturou Israel e levou o povo de Israel preso, capturado. Mas mesmo assim, sabe o que ele fez? Ele falou: eu não vou me sujeitar ao rei da Assíria. E ele não dava um tostão para o rei da Assíria, porque os povos tinham que pagar lá, para que não fossem atacados e destruídos, tinham que pagar, como se fosse uma taxa, um imposto. Ele falou: não, daqui não sai nada. Olha que homem tremendo. Perfeito, não é? Não. Por isso que eu admiro ele, porque ele tem as fraquezas que eu tenho, que você tem também. Sabe o que aconteceu no 14º ano do reinado dele, 7 anos depois? Diz que o rei Senaqueribe se cansou do mau exemplo que ele dava, porque ele não pagava o imposto. Pô, e se as outras nações começarem também a não fazer isso? E aí ele olhou para Israel de uma maneira diferente. Deus tinha um plano, só que ele não percebeu qual era o plano de Deus. O plano de Deus era levar Senaqueribe até Judá, até os portões de Jerusalém, e fazer, sabe o quê? Destruir o rei da Síria. Porque era um povo que estava causando temor em todos os povos daquela época. Esse era o plano de Deus, mas ele não entendeu. E aí, quando o rei da Síria mandou cartas, nem foi pessoalmente, mandou cartas, dizendo que iria destruí-lo, que iria fazer, que ia acontecer, que não tem isso, que não tem aquilo. Sabe o que ele fez? Todo aquele ouro que ele tinha revestido as colunas, os umbrais da porta do templo do Senhor, que ele deu em honra ao Senhor, ele foi lá no templo, porque ele teve medo, ele arrancou, ele saqueou o próprio templo que ele havia restaurado. Ele restaurou o templo. Sabe qual é a casa de Ezequias? Casa de oração e casa de adoração. Ele restaurou os turnos dos levitas para que houvesse oração e houvesse cânticos 24 horas por dia em Israel. Foi ele que restaurou esses turnos. E depois,
com medo, com o coração atemorizado, ele foi lá no templo do Senhor e saqueou o próprio templo, tirando o ouro dos umbrais, tirando a prata, tirando o que existia de precioso. E sabe o que ele fez? Entregou para Senaqueribe. Por medo, por dúvida. Por um momento ele faltou convicção no coração dele. O lado humano dele aqui falou mais alto. Quantas vezes nós estamos indo, progredindo, prosperando, e de repente, uma dificuldade que se coloca diante de nós, em vez de nós pararmos, orarmos, saber o que Deus quer com aquilo, nós nos rendemos, vacilamos, aceitamos, e aí começa a nossa derrocada. E aí começa a nossa destruição. Se o apóstolo Arte tivesse desistido quando a conta veio em 22 mil, talvez essa igreja não existisse mais. Ou talvez se ele tivesse desistido quando chegou em 14, talvez achando assim, não, já é uma grande vitória. Talvez essa igreja não existisse mais. Eu digo a igreja como o local que nós frequentamos, porque tem outras contas para pagar, não é só água que se paga aqui. Eu tenho certeza, esse homem deve ter passado momentos terríveis. Medo, dúvida. E agora, como é que eu vou brigar com a Sabesp? Nem as grandes construtoras conseguem dobrar a Sabesp. Você sabia que hoje em São Paulo o maior empecilho para se construir prédio chama-se Sabesp? Você sabia que quando você vai construir um prédio no interior do estado de São Paulo, que tem uma rede de água e esgoto extremamente deficiente, eles obrigam muitas vezes para te permitir construir o prédio que você faça 5, 6, 10 quilômetros de rede de água? A Sabesp é uma empresa que é privada e obriga o construtor a construir a rede de água que depois vai abastecer aquele bairro, não só o prédio que você vai construir, mas todo o bairro em volta. Canalhas. Desculpa se alguém trabalha lá, mas canalhas. Pessoas, sabe, senaqueribes que se levantam contra as pessoas que querem fazer alguma coisa. Eu pago o meu imposto. Se eu quero construir uma casa, eu tenho que fazer a rede de esgoto na rua? Ué, isso não é uma obrigação do Estado? Isso não é uma obrigação do governo? Senaqueribes. E quantas pessoas desistem dos seus projetos de construção? Eu estou falando isso porque eu vivo nesse meio. Porque não conseguem viabilizar, porque às vezes o custo para construir a rede de água e esgoto é tão caro que inviabiliza a construção do prédio e desistem. Eu estou com um caso assim, lá em Cotia, mas eu não vou desistir, eu vou construir. E eles vão ter que fazer a rede, porque não é obrigação minha. Mas, enfim, ele, com medo, se rendeu, pagou o tributo. E talvez ele pensou, bom, agora que eu paguei, Senaqueribe vai me deixar em paz. Aí sabe o que acontece? Isso fortaleceu o inimigo. Porque se você achar que se você der um pouquinho de canja para o diabo, ele vai te deixar em paz, vai assim, sabe uma coisa? O diabo está me atentando tanto, eu vou dar uma canjinha para aquele aqui, para ver se ele me esquece de... Como tinha um quadro, né, da escolinha do professor Raimundo, que era um rapaz que fazia o papel de um caipirinha, e toda vez que o professor chamava ele falava, ai meu Deus do céu, já me achou eu aqui, deixa Deus, homem, sabe essa coisa? Você fica assim, né? Não, eu vou ceder aqui, para ver se o diabo me esquece. A hora que ele vê o primeiro ponto de fraqueza em você, aí é que ele vai para cima com tudo. Sabe o que ele fez? Aí ele já não mandou cartas, não. Ele mandou os seus homens de confiança para irem diante do muro de Jerusalém. E não falando em aramaico. Aramaico era a língua dos assírios. Não, para falar na língua dos judeus, em hebraico, para que não só o rei, mas todo o povo escutasse. E sabe qual era a mensagem? Se você ler depois no capítulo 18, você vai entender bem essa história. A mensagem era mais ou menos assim, olha, povo de Judá, vocês vão ser destruídos, porque o rei da Síria é o rei do mundo, poderoso, já destruiu a nação A, B, C, D, E, F, G, H, e vai destruir vocês também. Agora, se vocês quiserem viver, vocês se rendam. Aí nós vamos levar vocês para a Síria, e lá vocês vão ter terras para vocês plantarem. Olha a conversa. Eles tinham levado o povo de Israel inteiro para ser escravo. Aí vão oferecer ao povo de Judá boa vida na Síria. Mentira! O diabo sempre vem com mentira. Sempre vem com mentira. Ele nunca vem com uma coisa, com uma verdade. Ele vem com uma mentira. Ele quer te iludir, ele quer te enganar. Teve uma época aí, só fazer um parênteses para você entender o que eu estou falando, que havia uma onda de que o BNDES ia custear e financiar
compra de igrejas. E que os juros era 3%, 4%. Naquela época o juro era 20%, 30%, mas ia ser só 3 ou 4. E então era assim, quanto você precisa para comprar seu prédio? 3 milhões. Então tá bom, então nós vamos emprestar para você 3 milhões. Então você vai fazer o seguinte, você vai arrecadar aí 5%, 150 mil, você vai dar para a gente, porque nós temos que acertar algumas coisas dentro do BNDES, e depois a gente consegue o financiamento para você. Lembra dessa época, pastor? Muito pastor acreditou. Mas se você vai dar um dinheiro, porque ele vai facilitar as coisas, já não tem uma coisa ilícita aí? Tem ou não tem? Já não tem um engano? Tem um engano. Às vezes eles falavam diferente. Não, você vai receber 3? Não, nós vamos botar o teu prédio por 4, você recebe os 4, aí 1 você dá para a gente, e 3 você compra o prédio. Também tinha vários tipos de negociata, mas todas elas tinham alguma coisa ilegal no meio. E muitas pessoas que na época aceitaram isso, acabaram perdendo muito. Por quê? Porque o diabo não vai oferecer coisa boa para a igreja. Você acha que vai mandar um ímpio aqui para oferecer uma coisa boa para ajudar a igreja? Nunca. Nunca. Ele quer destruir a igreja, não quer ajudar a igreja, não quer fazer a igreja crescer. E às vezes as pessoas, pela fraqueza, acabam aceitando. Então, ele mandou os seus servos lá falar tudo isso. E dizer que, ainda falava assim, vocês não acreditem em Ezequias. Porque ele sabia que Ezequias tinha fé no Deus de Israel. Então ele falou assim, e se Ezequias disser para vocês que o Deus de vocês vai livrá-los, não acreditem, porque é mentira. Porque as outras nações também tinham deuses, e nenhum dos deuses das outras nações as livraram. Olha que cara de pau, olha que sem vergonha. Aí diz que os servos que foram lá negociar, de Ezequias, falavam assim, olha, vamos conversar em aramaico? Eu falo aramaico, vamos conversar em aramaico. Porque não queria que o povo ouvisse essas coisas. E eles falavam assim, não, por que eu vou falar em aramaico? Eu vou falar em hebraico, porque eu quero que todo esse povo saiba que Ezequias vai ser o responsável pela destruição e morte de todos eles. É brincadeira. Olha a afronta. E ele continuava, porque esse Deus, porque esse Deus, porque esse Deus. Aí Ezequias não tinha saída. Não tinha mais saída, porque olha só, ele deu o que ele tinha. E agora o diabo queria mais. Ele já tinha entregue o ouro do templo, prata, não tinha mais o que dar. Mas o diabo queria mais, porque o diabo sempre vai querer mais. Você vai dar um dedo, ele vai querer a mão. Você vai dar a mão, ele vai querer o braço. Você dá o braço, ele vai até te destruir totalmente. E a gente não pode ceder diante disso. Aí ele foi fazer aquilo que ele fazia, talvez até os 25 anos dele, e nos 14 anos restantes, quando ele estava com 38 anos, ele foi orar a Deus. Ele orou a Deus e falou, Deus, olha o que esse homem está falando do teu nome. Ele está te humilhando. Ele está dizendo que o Senhor não é Deus, que o Senhor não pode todas as coisas. Ele não estava fazendo ali, nessa oração, eu queria que você entendesse, ele não estava fazendo ali uma jogada com Deus, tentando sensibilizar Deus, não. É porque ele ficou ofendido, não pelo que disseram dele, mas pelo que disseram do Deus que ele aprendeu a amar e pelo qual ele fez toda essa revolução em Israel. Era o Deus dele, era do Deus dele que estavam falando. E ele falou, essa afronta, Senhor. E aí Isaías foi lá e deu uma profecia. E para encurtar a história, numa noite, exército sírio acampado diante de Jerusalém, 185 mil soldados assírios amanheceram mortos. Tá bom para você? 185 mil soldados assírios foram dormir e não acordaram, morreram, porque Deus mandou um anjo para fazer justiça por aquilo que aquele homem falava de Deus. Mas esse era o plano de Deus, deu do começo. Ezequias não precisava ter entregue o ouro dos umbrais das portas, não precisava ter entregue a prata, porque Deus iria fazer isso. O plano de Deus para levar aquele homem lá, não era para conquistar Jerusalém, mas era para destruí-lo, para mostrar o quanto Deus é poderoso.
E às vezes você passa por uma luta, por uma dificuldade, porque Deus quer mostrar o quanto Ele é poderoso na sua vida. Às vezes aquele passo a mais que você precisa dar para você ver a glória de Deus. Lembra que Deus falou, o que Jesus falou para Marta? Basta um passo para ver a glória de Deus. E às vezes você está prestes para dar aquele passo, então o diabo vai vir com tudo, ele não quer, ele vai botar uma lança na tua garganta e você pensa, se eu der esse passo, a lança vai entrar. Mas não vai entrar, porque Jesus vai se colocar na sua frente. Então você não precisa entregar alguma coisa, não precisa chegar ao fundo do poço para depois Deus ir lá te dar a mão e te levantar do fundo do poço. E eu vejo que muitas vezes, empresários mesmo, conhecidos meus, amigos meus, que são do Senhor, que são tementes a Deus, passando uma dificuldade, sabe, muito grande. Passando nesse, porque, mas é economia. É economia, está certo, é economia. Mas por que ela te alcançou? Aonde foi que você fraquejou? Aonde foi que você deixou de dar o passo de fé? Aonde foi que você retrocedeu porque você não percebeu que Deus estava usando talvez aquela dificuldade momentânea para fazer algo grande na sua vida? Eu vou contar um testemunho rapidinho, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Uma vez eu saí de casa, final de 98, eu comecei a empresa em janeiro de 98, no final de 98, dezembro de 98, eu falei para minha esposa assim, amor, vou fechar a empresa. Vou fechar a empresa porque eu não sirvo para ser empresário. Não está dando certo, eu desisto. Aí, a minha ajudadora idônea falou o que para mim? É isso mesmo? Está certo? Desiste mesmo, é o que você quer, amor, isso vai te fazer feliz? Não. Falei, como assim? Como assim? Quando nós não tínhamos Jesus, a gente não desistia. Lembra do que a gente passou? E a gente passou mesmo, quando a gente casou, meu Deus do céu, o que a gente passou, não faltava latinha de sardinha na minha casa. Bife, carne, faltava, mas latinha de sardinha não faltava não. Era R$1 e pouco, era bem baratinho na época. Passamos, e a gente não tinha Jesus, e a gente passou, e chegou até ali. Agora com Jesus convertido, eu vou voltar para trás, e ela me deu uma injeção de ânimo. Aí eu saí de casa, como fosse hoje, eu me lembro disso. E fui para uma obrinha, uma lojinha que nós estávamos fazendo de 60, 70 metros quadrados, no shopping Praia Grande. Estava para inaugurar o shopping de Praia Grande. Isso foi um pouquinho antes de dezembro, perdão. Um pouquinho antes de dezembro. Dezembro aconteceu a bênção. Estava para inaugurar o shopping de Praia Grande. E eu já tinha visitado uma empresa umas 5 ou 6 vezes, né, de ficar assim 2, 3 horas na recepção, esperando para falar com a pessoa, e a pessoa depois mandar recado que não ia poder me atender, eu ia embora, sabe? Até que eu desisti. E eu sinto alguém batendo nas minhas costas. Aí eu viro para trás, eu vou falar o nome que não tem problema, seu Oswaldo Siciliano Júnior. Fala, ô Oswaldinho, o que você está fazendo aqui? Ah, eu que te pergunto, o que você está fazendo aqui? Ah, estou fazendo uma obra, não falei o tamanho, não falei nada, estou fazendo uma obra aqui no shopping. Só você que não me dá a oportunidade de trabalhar para vocês. Eram as livrarias Siciliano. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Procura o meu primo, o Vicente Siciliano Júnior. Ele vai dar alguma coisa para você. Aí eu fui lá em novembro, e quando foi em dezembro, eu recebi uns projetos de uma loja de mais ou menos uns 500 e poucos metros quadrados, em Campinas, num shopping maravilhoso que tem lá, agora não me lembro, um shopping Colinas, alguma coisa assim, é um shopping que é meio céu aberto, tem uma água de água que vem, cai uma cachoeira, corre por dentro do shopping, é uma coisa linda. Eu nunca tinha feito loja de 400, 500 metros, eu fiquei apavorado. Eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Aí, novamente, minha ajudadora idônea, como assim? Engenheiro, formado, você é competente, você consegue, claro que consegue, porque para mim era um salto grande, fazer uma lojinha um pouquinho maior que esse púlpito para fazer uma loja do tamanho desse templo, era um salto grande. E nós começamos a trabalhar para eles, de 98 até 2006, mais ou menos, antes deles serem vendidos, nós fizemos acho que 90% das obras dele. E quem fazia as obras para ele, sabe quem era? Os tios da esposa do Vicente Siciliano Júnior. Era um parente. E Deus tirou o parente e colocou a gente. Gente, mas isso é impossível. Eu estava pronto para parar, eu estava pronto para desistir, para ir procurar emprego. Uma palavra de ânimo que eu recebi da minha esposa me manteve em pé um pouco mais, e aquele um pouco mais, olha o que Deus fez na nossa vida. Bastava um passo para ver a glória de Deus. Se eu tivesse retrocedido, hoje eu não estaria
aonde eu estou. Eu estou falando isso para você que está passando luta na sua empresa, no seu negócio, talvez no seu trabalho. Ore a Deus, faça o que Ezequias fez, ele fez o certo, ele foi orar. Ele foi orar. Ele passou um outro perrengue. Depois disso, aos 38 anos, Isaías vem conversar com ele. Sabe o que Isaías diz para ele? Conserta a tua casa, porque você vai morrer. É brincadeira? Deus falou para ele através de Isaías, conserta a tua casa. Acerta tudo lá, porque você vai morrer. Aí o que Isaías fez? Aí o que Ezequias fez? Diz que ele virou-se na cama, não teve nem coragem de levantar, ele estava enfermo, não podia. E chorou. E lembrou a Deus, eu fui um homem correto. Ele lembrou a Deus, eu fui correto. Olha o que eu fiz em Israel. Em outras palavras, poxa, eu tenho defeito, eu fui lá, saqueei teu templo porque eu tive medo. Confessou, com certeza essa oração foi mais ou menos assim, sabe? Confessou os pecados. Mas também lembrou a Deus as coisas certas que ele tinha feito. E ele pediu para não morrer. Diz que mal Isaías chegou à porta do palácio, o que ele faz? Deus manda ele voltar. E acrescenta mais 15 anos. Eu estou com tosse. Pastor, ora para mim. Mas por que tem que ser o pastor? Por que tem que ser o pastor? Ezequias foi chamar o sacerdote para orar por ele. Ezequias foi chamar os levitas para louvarem, cantarem, adorarem por ele. Não, no seu quarto, virou para o lado, chorou. Reconheceu os seus erros. Lembrou a Deus das suas justiças. E Deus mudou a sorte dele. Não precisa grandes coisas, com Deus a coisa é simples, meu Deus do céu. Aí você fica uma semana em casa, passando mal, com dor, esperando o culto de domingo, porque lá no culto de domingo eu vou pedir para o pastor A, B ou C orar por mim, e aí Deus vai me curar. Está errado. Você tem que orar a Deus e você tem que pedir a sua cura. Eu já comentei a vocês aqui do ano de 2009, que foi o ano mais difícil que eu já passei na minha vida. Já comentei? Eu não vim pedir oração, não liguei para ninguém para pedir oração. Não porque eu não quisesse receber a oração dos irmãos, não. Mas porque eu sabia que era um momento meu com Deus. Era um momento que Deus queria me mostrar alguma coisa e eu precisava entender. E ninguém ia poder entender isso por mim. E eu passei um ano orando a Deus. O ano de 2008, eu li a Bíblia em 4 meses, de janeiro a abril, e eu sabia que alguma coisa estava para vir. Porque para Deus me levar aquela e falava, tenho pressa. Eu falei, alguma coisa já tinha na minha... Eu já estava começando a ficar com temor. Eu falei, alguma coisa está para vir. Eu não sabia o que era, e veio. Sabe, de uma vez só, meus clientes todos, um faliu, o outro foi vendido, o outro fechou. Caramba, tudo ao mesmo tempo? Todos ao mesmo tempo, só empresas grandes, Pana Shopping, Best Mix, Siciliano. Caramba, acabou tudo, de repente, de uma hora para outra. E eu, sem aquela disposição de buscar novos mercados, fui me encolhendo em 2008. Quando chegou em 2009, estava parado, empresa fechada, meu filho se formando, e aí eu fui entender o que Deus queria me mostrar. Porque a maior dor que eu tinha era ter me formado engenheiro e 2 anos antes meu pai ter fechado a construtora que ele tinha. E eu falava, puxa, estava me formando em engenharia para assumir a construtora. E aí meu pai fecha. E aí eu não vou assumir nada, vou trabalhar de empregado. Porque agora eu não tenho mais nada. Não culpava meu pai por isso, foi a escolha dele. Mas isso me deixava triste. O Rodrigo ia se formar em 2011. E a empresa que eu tinha criado em 97 para 98 estava parada, estava fechada. Ia se repetir comigo e com meu filho o que aconteceu com meu pai e comigo. E aí eu chorei. E eu chorei tudo que eu tinha para chorar. 1 ano chorando diante do Senhor. Mas chorando de morder travesseiro, para minha esposa não escutar, porque nessa época ela estava com depressão profunda, síndrome do pânico. Tá bom para vocês? Só para vocês terem uma ideia do que eu estava enfrentando. A empresa fechada, minha esposa com síndrome do pânico, e eu chorando diante do Senhor sem saber o que fazer.
Aí um pastor amigo meu, sem saber de nada, me liga. E sabe o que ele pede para mim? Uma igreja, assembleia, pede para mim fazer uma campanha na igreja dele. Eu falava, Senhor, tem misericórdia. Como é que eu estou aqui, mas desesperado, eu vou fazer campanha, Senhor. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu falava com Deus, que desde que eu falei pela primeira vez na igreja, que eu nunca ia recusar um convite. E eu fui lá fazer as 7 semanas para a queda das muralhas de Jericó. E teve um dia nesse culto que Deus colocou uma palavra no meu coração, eu estava ministrando, e eu falava que Deus queria ouvir da gente, na hora do desespero, na hora da luta, na hora da dor, ouvir bem alto assim, eu confio no Senhor. Porque se a gente realmente confiasse nele, o diabo ia sair da nossa frente. E nesse dia que Deus me deu essa palavra na igreja, eu caí de joelho, comecei a chorar, mas a chorar de desespero ainda, né? E o povo, amém, aleluia, ninguém sabia a dor que eu estava passando, só Deus. Eu chorando de desespero e a igreja num fogo, aquilo entrou dentro do meu coração. Amados, naquele momento eu parei de chorar e fui para casa. E todo dia, quando começava a entrar aquela depressão, aquela tristeza, eu confio no Senhor. Diabo, escuta isso. Eu confio no Senhor. A minha empresa está fechada, eu estou sem trabalho, mas eu confio no Senhor. A minha esposa está deitada em depressão, em pânico, síndrome do pânico, mas eu confio no Senhor. Esse grito saía do meu peito, como as lágrimas estavam saindo meses atrás. E eu não desistia, não desistia. E Deus então me deu uma outra revelação. Porque um dia eu falei assim, puxa Deus, mas eu quis largar tudo para só servir o Senhor, né? Ser um pastor de tempo integral. E comecei a ficar triste, falando, poxa Deus, eu queria tanto ser um pastor de tempo integral. Fui lá, me dediquei à sua obra. Foi no tempo que eu ministrava até mais aqui, e eu estava realmente querendo me juntar ao grupo para ficar só como pastor. Aí sabe o que Deus me disse? Eu não te pedi isso. A sua missão é outra. E você não entendeu. Porque Deus precisa dos homens, dos seus servos prósperos, dos seus servos empresários, dos seus servos bem-sucedidos, executivos. Para quê? Para dar testemunho e também para ajudar a obra, para conduzir a obra, para fazer a obra andar em frente. Vocês lembram o que impactou a rainha de Sabá, quando ela foi visitar Salomão? O que Salomão fez? Mostrou o que ele tinha, e ela ficou impactada pela casa, pelas vestes dos empregados, pela ordem, pela riqueza. Ela falou, nossa, que Deus é esse que esse homem serve, que deu tudo isso a ele. Às vezes tem pessoas que só são alcançadas através desse testemunho. Então, as pessoas que também são bem-sucedidas, que são executivos, que são empresários, também podem dar testemunho no seu meio, no meio em que vivem. Eu tive um amigo há pouco tempo atrás, já faz uns 2 anos, que veio desesperado, a empresa dele era imensa, ele trabalhava para a Congás, tinha mais de 300 funcionários, e de repente ele estava quebrado. E ele sabia que eu tinha passado uma situação difícil e tinha me recuperado, e ele veio falar para mim, Luiz, eu vim conversar com você porque eu queria saber qual é o teu segredo. Como você conseguiu superar aquele momento que você passou, e ele estava bem, chegar onde você chegou, e eu agora estou passando isso. E eu falei para ele, Jesus. Não foi nada, foi Jesus. A maneira como Deus abriu a porta, eu já contei aqui uma vez, não vou repetir, mas foi assim, no ano de 2010, em janeiro, eu recebo um telefonema, e aquele telefonema mudou minha vida. E hoje eu trabalho para talvez uma das empresas que mais cresce no Brasil, que não para, e apesar desses 2 anos de depressão e de problema financeiro, essa empresa não parou uma obra sequer. Então não falta obra para mim, desde essa época. A crise está aí, mas eu não estou vivendo essa crise. Porque num determinado momento, eu orei e adorei a Deus, porque você adora a Deus até com as suas lágrimas, quando sinceras. Quando são sinceras, as suas lágrimas, elas sobem como louvor a Deus. Então, a sua casa precisa ser abençoada.
Você precisa ter fé e confiança. Você precisa tomar uma decisão dentro da sua casa, como Josué tomou. Você precisa ter a sua casa uma casa de salvação, levar a salvação a outras pessoas. Isso faz parte ao Evangelho. Levar as boas novas, faz parte. Salvar vidas que estão se afogando aí. Mas, principalmente, oração e adoração. Ter um coração grato pelo que Deus já fez e saber que Ele vai fazer muito mais. Amém? Em que essa palavra possa estimular você. E se você estava pensando em parar em algum momento da sua vida, não pare.